Você tem que estar preparado para os dias piores. Isso vai passar. Não se preocupe, irmão, que isso vai passar. Como é que você sabe que vai passar? Que tipo de consolo é esse que se dá a um irmão que está passando por momentos de aflições? Não se preocupe que isso vai passar. Se prepare, se fortaleça agora, porque pode ser que não passe. E pior, pode ser que aumente, pode ser que se torne mais grave. Então, como é que você vai enfrentar algo mais grave se isso aqui no presente você não está conseguindo suportar? Não foram chamados para uma colônia de férias. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes perguntaram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Meus irmãos, semana passada nós vimos o que o Senhor Jesus Cristo pensa a respeito das belíssimas construções, o que ele pensa a respeito dos bens materiais. E ele mostrou aos discípulos que até bens que pertencem à igreja, até os templos que têm o propósito de juntar o povo de Deus, até estes serão destruídos, serão aniquilados. O Senhor Jesus Cristo quis despertar dos seus discípulos a compreensão de que mais valioso do que qualquer outra coisa é a sua comunhão com o seu Deus. Então, nunca desvie os olhos do Senhor Jesus Cristo para se embelezar com essas coisas terrenas. Depois que o Senhor Jesus Cristo mostra aos discípulos o que aconteceria com o templo, que ele seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, então não adiantava nada se admirarem daquilo que em breve seria destruído. Os discípulos daí passam a se interessar realmente pelo que importa, pelo que significa, na realidade, o bem maior. E eles vão até o Senhor, não mais para mostrar coisas materiais ao Senhor, mas agora para buscarem no Senhor coisas grandiosas e espirituais. E quando o Senhor está assentado no Monte das Oliveiras, no Monte Sião, chegaram-se ali os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observe que aqui nós temos 3 perguntas. Uma delas já aconteceu. Quando eles dizem assim: olha, diz-nos quando serão estas coisas, eles estão perguntando quando é que o templo vai ser destruído. Quando é que essa destruição virá sobre o templo, Senhor? E o Senhor Jesus Cristo mostra para eles
como será a destruição. O Senhor Jesus Cristo diz que muitos virão em nome dele, enganando-os. Mas o Senhor Jesus Cristo fala em outras coisas também que diz respeito às respostas às demais perguntas. Quando serão estas coisas? O Senhor Jesus Cristo fala para os discípulos da destruição do templo. Isso ocorreu 70 anos depois. O templo foi destruído 70 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Com a invasão do imperador Tito contra Jerusalém. Ele destruiu o templo, escavou e destruíram tudo do templo. Só que existem mais duas perguntas, que é a seguinte: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então agora o Senhor Jesus Cristo vai responder estas outras questões. Que sinal haverá da sua vinda? O Senhor Jesus Cristo diz: e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui mostra algumas coisas que estarão em alta quando estiver próximo do fim. Só que ele faz questão de dizer aos discípulos que isso não é o fim. Ainda não é o fim. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para a preocupação do Senhor. O Senhor se mostra preocupado com o seu povo. O Senhor se mostra preocupado com os seus discípulos. Ele diz: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Então ele fala: olhai, não vos assusteis. Então o Senhor Jesus Cristo está preocupado como os discípulos vão reagir diante dessas tribulações, diante dessas aflições. E o Senhor Jesus Cristo disse: olha, é necessário que vocês não se assustem, não se assombrem, não se perturbem. E por que os discípulos não deveriam se assustar, irmãos? Com tanta guerra, com tanta peste, com tanta fome se proliferando, surgindo, por que eles não deveriam se assustar? O Senhor dá a resposta: porque é inevitável. Ou seja, porque é mister que tudo isso aconteça. Então, por que vocês vão se assustar se isso não tem como ser evitado? Estes rumores de guerra, estas guerras surgirão, estas pestes, fome, tanta desgraça e miséria, é necessário que aconteça. Está decretado pelo Pai. Vai ter que se cumprir. Então, por que se assombrar? Vocês já estão avisados. Vocês sabem que isso vai acontecer e não tem como ser evitado. Outra coisa: olhai, não vos assusteis. Outro motivo pelo qual os discípulos não deveriam se assustar. E o Senhor Jesus Cristo diz assim: porque, mas ainda não é o fim. Está vendo tudo isso que vocês vão presenciar e passar por todas estas aflições? Entenda uma coisa: isso ainda não é o fim. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo que os discípulos não podem se assustar, porque isso não será nada comparado ao que há de vir. Então, se eles não estiverem estruturados para enfrentarem estas situações de forma segura, de forma firme, eles não iriam suportar quando as coisas piorassem, quando de fato chegassem os dias finais. Então, as duas coisas que o Senhor Jesus Cristo diz
para justificar o fato de que eles não deveriam se assustar. A primeira é que é inevitável. Vai acontecer e pronto. Então esteja preparado. Quando essas coisas começarem a surgir, não entrem em pânico. E mais, entenda uma coisa, isso é só o começo. Ainda vem coisas piores pela frente. Isso ainda não é o fim. Meus irmãos, nós precisamos ter consciência de que guerras, rumores de guerras, peste e fome são realmente coisas que deverão acontecer. A ideia principal do texto submete ao entendimento de guerras entre nações e reinos. Mas a descrição de João, por exemplo, no Apocalipse, expande isso para pessoas que matarão umas às outras. Apocalipse capítulo 6, do 3 ao 4, diz assim: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Isso sugere, meus irmãos, que o cavaleiro não só lida com a destruição em massa em guerras civis ou de nações, como também conflitos e até assassinatos individuais. O Senhor Jesus Cristo falou isso também, que pai se levantará contra filho, filho contra pai, e vão entregar uns aos outros e vão matar uns aos outros. E são coisas que nós vemos acontecendo constantemente. Guerras e rumores de guerras. Aqui não está falando simplesmente que você vai ouvir rumores e boatos de guerra, mas que de fato elas estarão acontecendo. A palavra traduzida para rumores aqui é akoé. É uma palavra grega comum para o senso de audição, tanto no sentido ativo como no sentido de relatório, no sentido passivo. Jesus Cristo realmente quer dizer que ouviremos o barulho de guerras com os nossos próprios ouvidos. E também ouviremos relatos de guerras ocorrendo em outros lugares. Esta palavra aqui é óbvio que não se refere ao tempo dos discípulos. Jesus Cristo não estava dizendo que essas coisas iriam acontecer no tempo dos discípulos. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não tinham como ter notícias tão rápido assim, de que havia guerra em outra nação, de que havia... E esses rumores não tinham como chegar a eles, porque eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. É óbvio que Jesus Cristo está aplicando para os nossos dias. Para os dias onde a mídia surgiria. Para os dias onde as redes sociais surgiriam. Onde você liga uma televisão e você ouve os rumores da guerra. Você presencia as guerras acontecendo. Você entra na internet, entra numa rede social e você vê as pestes, as coisas acontecendo. Então você conhece tudo sobre o mundo. Através das mídias, das redes sociais, hoje você conhece as coisas sobre o mundo. E Jesus Cristo está dizendo, vocês vão ouvir isso constantemente. Com certeza Jesus Cristo estava falando para os nossos dias. Mas o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, diz, olha, não entrem em pânico. Estejam estruturados, estejam firmes. Vocês vão ouvir muitas coisas terríveis. Vocês vão presenciar e até sofrer muitas coisas terríveis. Mas não se abalem. O Senhor Jesus Cristo quer que os seus discípulos tenham estrutura espiritual, psicológica, suficiente para saber lidar com essas situações. E é isso que eu quero trazer para os irmãos. O quanto a igreja aqui tem amadurecido, o quanto a igreja aqui está firme, com seus pés na rocha, que é Cristo.
O quanto a igreja aqui está preparada para as tribulações que poderão vir sobre ela. Porque o Senhor Jesus Cristo está preocupado com a igreja. E Ele está dizendo que a igreja precisa ter estrutura. Não vos assusteis. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo quer que a igreja esteja firme nesses momentos. E a igreja aqui está firme. Qual é o nível de maturidade espiritual que vocês da igreja têm tido? Qual é o nível espiritual? Porque se os irmãos não souberem, os irmãos podem não suportar quando o dia se aproximar. Alguém já perguntou para um pastor: como é que você pode ter uma noção de que a igreja está madura na fé? De que ela é uma igreja firme? Ele deu alguns motivos, mas eu quero falar apenas de um para os irmãos. Ele disse o seguinte: olha, se você quer saber o quanto essa igreja é madura, visite as reuniões de oração. Não visite os cultos. Porque você verá pessoas nos cultos de monte. Mas visite as reuniões de oração. E você vai perceber o quanto esta igreja é forte, o quanto esta igreja é madura. Então, você tem que refletir na sua vida. O que é que você quer deste mundo? O que é que você espera neste mundo? O que é que você deseja do Senhor? Bênção, no sentido de prosperidade, no sentido de paz, de sossego, de tranquilidade. Se for as coisas materiais, o Senhor está dizendo: olha, não ficará pedra sobre pedra de tudo isso que você deseja tanto. Mas se for no sentido de bênçãos espirituais, que realmente fazem sentido para a vida do crente, sim, os irmãos estão num bom caminho. E os irmãos estão se estruturando. No Salmo 125, versículo 1, diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Percebe? Como são aqueles que confiam no Senhor? Eles não se abalam por nada. Eles são como um monte de Sião, firmes para sempre na presença do Senhor. O monte de Sião, ou o monte das oliveiras, o que o Senhor fala do monte de Sião em sua palavra só são coisas bonitas e agradáveis. O Senhor considera este monte como que o monte escolhido dele. E este monte representa a igreja dele. Se a igreja dele não tiver estruturação para enfrentar os problemas que surgem hoje, os rumores de destruição, os rumores de doença, os rumores de guerra que surgem hoje no meio do povo, se ela não tiver estrutura para suportar isso, ela não terá estrutura para o dia do fim. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: olha, vede, não vos assusteis, não fiquem atemorizados quando vocês verem tanta desgraça acontecendo, tanta coisa ruim acontecendo, não se abalem. Por quê? Porque isso é inevitável. Então vocês só vão acrescentar sofrimento. Você já vai estar sofrendo por conta das coisas que surgirão sobre vocês. E se vocês não tiverem estrutura, vocês só vão sofrer mais ainda, porque isso é inevitável. Vai ter que acontecer mesmo. Então, ou vocês esperam por estas coisas com firmeza em Cristo, ou vocês vão sofrer duas vezes e ainda não vão estar preparados para o dia do fim. Porque ele diz: olha, não se assustem, porque isso ainda não é o fim. É inevitável. E ainda vai piorar. Eu acho interessante a forma que o Senhor lida com os seus
profetas com os seus apóstolos. O Senhor Jesus Cristo chamou o nosso patriarca Abraão para que ele saísse de sua terra, de sua parentela. O Senhor prometeu a Abraão um reino imenso. Nações pertenceriam a Abraão. Geração de filhos tão incontáveis que seriam iguais às estrelas do céu ou os grãos de areia do mar. Imagine que promessa maravilhosa, mas Abraão precisava tirar os pés de sua terra e não era fácil. Porque fora da terra você encontraria todo tipo de mal. Mas ele foi. Porque ele confiou na promessa do Senhor. Ele foi. Mas o que Abraão encontrou fora de sua terra? O que ele encontrou no deserto? Mais aflição, meus irmãos. O filho que ele tanto esperou, o filho que ele tanto amava, o Senhor pediu para si. Abraão, saia da tua terra. Ele saiu. Só que depois ele recebe o cumprimento da promessa. Isaac nasceu. E Abraão fica maravilhado com aquilo, porque era o filho de sua velhice. E também de Sara. Mas chegou um momento que Deus disse a Abraão, me dá o teu filho. Sacrifica o teu filho para mim. Imagine o peso, o impacto disso. Mas, Senhor, já me pede para eu deixar minha família, meus pais, meus parentes. Eu fiz isso, agora o Senhor quer tirar o filho da promessa, o filho que o Senhor me deu. Vai, Abraão. E o Senhor faz questão de lembrar o seguinte a ele. O filho a quem tu amas. O filho a quem tu amas. Observe que o Senhor coloca os seus servos em situações terrivelmente difíceis. E Abraão tinha uma estrutura firme em Cristo, porque Abraão sai de madrugada para a esposa não ver. Coloca a lenha, leva seus servos, leva seu filho. Ao pé do monte, manda os servos ficarem e dizem, olha meu filho, vamos comigo. Vamos sacrificar ao Senhor. Mas o menino achou alguma coisa estranha, porque ele colocou a lenha sobre as costas do menino. Isaac tinha cerca de uns 18, 19 anos. E ele vai subindo e acha estranho, porque diz, pai, cadê o cordeiro para o sacrifício, pai? Está aqui a lenha, está o cutelo, está tudo para um sacrifício, só falta o principal, o cordeiro. Imagine o impacto dessa pergunta no coração de Abraão. E Abraão diz, Jeová Jireh, meu filho. O Senhor há de prover, meu filho, um cordeiro para si. Mas Abraão sabia quem era o cordeiro. E Abraão chega no monte e ele faz o altar, coloca a lenha sobre o altar, olha para seu filho e coloca no altar. E o menino entende ali que o cordeiro seria ele, que o sacrifício seria ele. A Bíblia diz que Abraão estava convicto de matar Isaac. Estava seguro de que Isaac ia morrer. E levanta o cutelo, levanta o machado. Quando ele vai bater no menino, o anjo diz, para. Passaste na prova. És crente estruturado no Senhor. Nada te abala, Abraão. E de Abraão, nós somos filhos. Porque Abraão é o pai dos que creem. Então, observe, meus irmãos. O quão é sério você ser um cristão. Os crentes hoje se abalam por qualquer notícia difícil. Se não são visitados, caem tristes em depressão. Cadê a igreja? Cadê meus irmãos? E choram e lamentam. E reclamam. E se sentem abandonados. Se surge uma doença, para esses irmãos, muitas vezes, acabou-se o mundo. Nada mais faz sentido para que o traga esperança e alegria. Só que eu quero que os irmãos entendam que as coisas que acontecem com os irmãos hoje
é só o princípio do que ainda há de vir. O que o Espírito Santo dizia a Paulo? Paulo dizia, olha, o Espírito Santo não anda revelando, tem uma coisa que ele me revela sempre. É de que em cada cidade que eu for, eu sofrerei cadeias, açoites e tribulações. Por onde quer que eu vá, ele já me disse isso, que eu só vou encontrar dificuldade. Então não adianta eu fugir para Jerusalém, porque o Espírito Santo disse que lá vai me esperar cadeias e tribulações. Não adianta eu fugir para a Ásia, porque também lá. Então, ou seja, onde eu pisar eu vou sofrer. Imagine, meus irmãos. E o espinho na carne que ele recebeu. Paulo podia pensar, meu Deus, que vida tão difícil. Não, Paulo, é apenas o começo, porque ainda vem sobre ti um espinho na carne que vai te atormentar todo dia também. Então, observe que o Senhor não tem interesse em filhos mimados, em filhos chorões, em filhos murmuradores. Para arrancar o murmúrio dos seus filhos, ele diz, olha, isso daí é só o começo. Lembra, por exemplo, de Elias, quando matou os 450 profetas de Baal? Acabe vê aquilo e fica impressionado, porque o Senhor mandou fogo do céu. Elias já tinha feito grandes coisas diante do Senhor e na presença de homens. E agora, Jezabel se rebela contra ele e diz, eu juro que tu vai morrer. Você vai morrer ainda hoje. E ele estremece ali e foge para o deserto. Abandona seu servo, deixa o seu servo num canto e diz, eu vou sozinho. E procura a solidão e procura o isolamento, porque ele pensou o seguinte, eu sofro demais. Eu sofro demais. Eu tenho todos os motivos do mundo para cair em depressão e ficar triste e amargurado. Porque eu sou a pessoa que mais sofre nesse mundo. E Elias deita no deserto pedindo para si a morte. Ele vai dormir pedindo a morte para si. E o que o Senhor faz com Elias? O Senhor dá alimento a Elias, fortalece Elias, revigora as forças de Elias, e depois dele estar revigorado, o Senhor diz, agora levante-se, porque você tem muito ainda o que fazer, e um caminho, um percurso muito grande a percorrer. Então observe, quando Elias pensava que sofria demais, o Senhor estava dizendo para ele, Elias, isso é só o começo. Ainda tem muita coisa a ser feita até o fim. E outra coisa, para concluir, o que Deus faz com Jeremias? O Senhor diz que Jeremias não pode constituir família, porque Jeremias tem uma missão e nessa missão ele sofreria muito. Se Jeremias constituísse família, sofreria ele, seus filhos, sua esposa. Tão grande era o tormento que pesaria sobre Jeremias. Jeremias vai cumprir sua missão. Chega em determinado ponto de sua missão, que Jeremias diz assim, até quando lamentará a terra, e se secará a erva de todo o campo, pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Se o Senhor responde a Jeremias pela sua aflição. Ele diz, olha, Senhor, Jeremias diz, Senhor, quanto tempo ainda tanta coisa ruim acontecerá no meio do teu povo? Por quanto tempo sofreremos, Pai amado, estas coisas? Até os animais estão sofrendo tanta miséria e tanta aflição. E o Senhor diz para Jeremias o seguinte, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os a cavalo? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Veja o que o Senhor faz.
Jeremias estava achando muito difícil tudo aquilo. E o Senhor diz: Jeremias, isso não é nada. Jeremias, comparado com o que há de vir, tu estás em terra de paz. Comparado, Jeremias, com o que há de vir, tu estás competindo com homens que vão a pé. Você pode vencê-los facilmente. Só que, Jeremias, vai chegar um momento em que você vai ter que competir com homens que vão a cavalo. E aí a coisa vai ficar muito mais difícil do que agora. Se você não estiver preparado para esses probleminhas pequenos, como você estará preparado para os que realmente são grandes e virão? Se você tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? Quando vier a enchente sobre você, o que é que você vai fazer? E Deus traz uma revelação para Jeremias que deve ter doído muito no coração dele. O Senhor diz assim: porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fie neles, ainda que te digam coisas boas. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos. Então o Senhor diz: olha, é inevitável, eu já entreguei, Jeremias. E tem mais, não pense que os seus problemas se limitam a isso que você está vendo, não. Tem coisas muito terríveis que você nem imagina. A sua própria família planeja a tua morte. A tua própria família planeja a tua morte. Você tem que estar preparado para os dias piores. Isso vai passar. Não se preocupe, irmão, que isso vai passar. Como é que você sabe que vai passar? Que tipo de consolo é esse que se dá a um irmão que está passando por momentos de aflições? Não se preocupe que isso vai passar. O máximo que você pode dizer é o seguinte: não se preocupe, isso pode ser que passe. Mas, irmãos, se prepare, se fortaleça agora. Porque pode ser que não passe. E pior, pode ser que aumente. Pode ser que se torne mais grave. Então, como é que você vai enfrentar algo mais grave se isso aqui, no presente, você não está conseguindo suportar? Então, os irmãos precisam ter consciência disso. Não foram chamados para uma colônia de férias. Os irmãos não foram chamados para desfrutar desse mundo, não. Os irmãos desfrutam desse mundo quando Deus concede aos irmãos condições para isso. Mas não foi para isso que os irmãos vieram. Porque se fosse para desfrutar de coisas boas, Deus tinha levado já os irmãos há muito tempo. Porque melhor do que as coisas boas aqui do mundo são as coisas boas lá com Cristo. Então não foi para desfrutar dos prazeres desse mundo, não. Se Deus dá condição, desfrutem. Porque isso é bênção de Deus também. Mas a aflição também é bênção de Deus. Então os irmãos têm que aproveitar todos os momentos. Olha, chegou tempos de tribulação, o que é que eu faço? Vou aprender a me estruturar nessas aflições. Não estou aguentando. Pare com isso. Porque a coisa pode piorar. E o que você vai fazer quando piorar? Apostatar da fé? Blasfemar na face de Deus? Se você murmura com as coisas que acontecem hoje, pode ter certeza, quando elas piorarem, vocês vão apostatar da fé. Vocês vão blasfemar do Senhor. Então estejam prontos para as tribulações presentes. Pode ser que elas passem, mas pode ser que elas não passem. E pode ser que elas piorem. Então lembremos, meus irmãos, do alerta do Senhor Jesus Cristo. Olha, os sinais do fim serão de guerras e rumores de guerra. Vocês vão ouvir falar de pestes, de fome, de crimes, de tudo quanto é doloroso.
Mas entenda uma coisa, não vos assusteis. Não decaiam de vossa estrutura. Por quê? Porque isso é inevitável. Vai ter que se cumprir, vai ter que acontecer. Então estejam prontos. E ponto final. E outra coisa, isso ainda não é o fim. As coisas vão piorar muito mais. Preciso que os irmãos tenham consciência disso. E para terminar, eu quero trazer uma palavra aos pais e aos professores e professoras de crianças. Não se preocupem em oferecer coisinhas boas e agradáveis a seus filhos. Tudo que eles pedem, vocês terem que dar. Não façam isso. Aquela coisa de que, eu vou dar aos meus filhos tudo aquilo que os meus pais não puderam me dar. Não digam isso, meus irmãos. Nem façam isso. Porque você só é alguém decente hoje porque o seu pai não pôde lhe dar tudo que você quis. E se você hoje tem condição de dar e dá, saiba de uma coisa. Você está treinando e preparando o seu filho para não suportar as aflições que eles vão enfrentar quando eles estiverem adultos. Em vez de dizer, eu vou dar tudo que os meus pais não puderam me dar, eu vou dar aos meus filhos, diga o seguinte, eu vou dar bronca para os meus filhos. Eu vou dar problema para os meus filhos. Porque assim eles vão crescer resolvendo problemas e suportando as aflições. E quando eu for embora, eles vão sentir falta da minha presença, mas não vão sentir falta de minha proteção. Porque eles vão ter aprendido como é que se protege desse mundo cruel e terrível, que não tem pena de ninguém. Deem aos seus filhos tudo de bom, mas especialmente problemas e desafios. Porque como o Senhor nos prepara para o dia do fim, os seus filhos precisam ser preparados também para o dia que vocês não estiverem mais com eles. Que Deus os abençoe.